Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O CNT Notícias RS está no ar. Veja o que é destaque por aqui. 2 milhões de gaúchos ainda precisam entregar a declaração do imposto de renda. Prazo termina no dia 29. Nova lei aumenta penas para golpes virtuais, fraudes bancárias e furto de celular. E complicações em procedimentos estéticos geram pressão por regras mais rigorosas no Brasil. Isso e mais agora no CNT Notícias RS. A Receita Federal já recebeu aproximadamente 1.280.000 declarações de imposto de renda de moradores do Rio Grande do Sul neste ano. Com isso, cerca de 2 milhões de gaúchos ainda precisam preparar o documento nas próximas 3 semanas, até o dia 29 de maio, fim do prazo. A documentação anual de ajuste do IR poderá ser enviada pela internet, pelo programa da Receita Federal ou entregue em mídia removível em uma das unidades da Receita Federal durante o horário de expediente. Quem tiver imposto a pagar poderá dividir o saldo em até 8 parcelas mensais, desde que cada prestação não seja menor que R$ 50 e que o imposto de valor abaixo de R$ 100 deva ser pago em cota única. Haverá opção pelo débito automático. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no ano passado, 45.640.000 pessoas físicas enviaram as declarações do IR. 41% da população economicamente ativa, somando 110.700.000 pessoas em fevereiro de 2025. Neste ano, deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 ao longo de 2025. Recebeu rendimentos isentos ou tributados na fonte acima de R$ 200 mil. Teve bens ou direitos acima de R$ 800 mil. Fez operações em bolsa de valores que somaram mais de 40 mil no ano ou lucro tributável. A atividade rural com receita acima de R$ 169.440. Teve ganho de capital, passou a morar no Brasil em 2025 ou teve rendimentos no exterior. A entrega da declaração depois do prazo legal terá o valor mínimo de R$ 165,74 e valor máximo correspondente a 20% do imposto devido. As mudanças na faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil e a redução do imposto para quem recebe até R$ 7.350 não valem para a declaração de ajuste anual de 2026. Isso porque a declaração deste ano se refere aos rendimentos do ano passado, chamado de ano base. A ampliação da faixa de isenção só vai valer para a declaração de 2027. A seguir, lei aumenta a pena para crimes relacionados a roubos e golpes. Voltamos já. O governo federal sancionou uma nova lei que endurece as penas para crimes que atingem o dia a dia de milhões de brasileiros. O foco é combater o avanço do crime organizado e a explosão de golpes no mundo digital. A mudança mexe no Código Penal para dar uma resposta mais rigorosa a furtos de celulares, roubos e as famosas contas laranja, usadas por golpistas para movimentar dinheiro roubado. Andar com o celular na mão virou motivo de insegurança em qualquer cidade brasileira. E agora a lei tenta dar uma resposta a esse medo. A pena para roubo, quando há violência, subiu do mínimo de 4 anos para 6 anos de prisão. Se o alvo for celular ou arma de fogo, a punição aumenta em até a metade. E se o crime terminar em morte, patrocínio, a pena mínima agora é de 24 anos, podendo chegar a 30. E atenção para quem compra produtos sem procedência. A pena para receptação subiu para até 6 anos de reclusão. Pode haver ainda aumento de 1/3 à metade quando o crime envolver subtração de celulares, computadores, notebooks e tablets ou arma de fogo. Uma das maiores novidades ataca a logística dos bandidos. Quem emprestar ou alugar a conta bancária para criminosos, o chamado laranja, agora comete crime específico. A pena é de 1 a 5 anos de reclusão.
Clonagem de celular ou computador, fraudes por redes sociais e e-mails, agora dão cadeia. 4 a 8 anos. E o Ministério Público agora pode processar o golpista, mesmo que a vítima não faça uma denúncia oficial. E o crime de rua, aquele furto, que pode acontecer com todo mundo, também ficou mais caro para o criminoso. O furto simples, que era de 1 a 4 anos, subiu para 1 a 6 anos de prisão. Se for cometido à noite, a pena aumenta pela metade, antes era apenas 1/3. E no caso de furto de celular, notebook ou tablet, agora dá de 4 a 10 anos de prisão. Antes, a pena era de 2 a 5 anos. No Brasil, quase 2 celulares são roubados ou furtados por minuto. Quase 1 milhão de ocorrências foram registradas em delegacias de todo o país em 2023. Os últimos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que o número de furtos superou o de roubos. 494 mil contra 442 mil casos. Em 78% das ocorrências, os criminosos agiram em vias públicas. Os casos são mais frequentes em dias de semana, entre 5 e 7 horas da manhã e entre 18 e 22 horas, horários em que as pessoas estão indo trabalhar ou voltando para casa. Até o furto de animais domésticos e de gado entrou no novo rigor, com penas de até 10 anos. Mas atenção, essas novas punições só valem para os crimes cometidos de agora em diante. O Ministério da Educação lançou o Programa Nacional de Grêmios Estudantis, Participa Jovem Educação. A proposta é fortalecer os grêmios nas escolas públicas, ampliar o protagonismo juvenil e incentivar a participação dos estudantes nas decisões do ambiente escolar. Mais do que organizar representantes de turma, estimular a participação estudantil é abrir espaço para que os jovens aprendam na prática como funciona o diálogo, a escuta e a construção coletiva de decisões dentro da escola. Segundo o MEC, o Programa Nacional de Grêmios Estudantis foi criado para fortalecer as políticas de participação juvenil e a gestão democrática, com apoio à formação de estudantes e profissionais da educação. A medida prevê investimento de 45 milhões até 2028 e parte da ideia de que a escola também é um espaço de cidadania, onde os alunos podem exercer voz, responsabilidade e representação. A seguir, o que muda nos procedimentos estéticos invasivos no Brasil, com mais denúncias, avanço da regulamentação e busca por proteção. Fique por aqui. O crescimento dos procedimentos estéticos no Brasil tem trazido um novo desafio, o aumento das complicações. Isso já impacta diretamente a atuação médica, em meio ao avanço de discussões no Congresso e no Conselho Federal de Medicina sobre o que, de fato, deve ser considerado ato médico. A busca por procedimentos estéticos não para de crescer, mas os riscos também. Dados do Conselho Regional de Medicina de São Paulo mostram que as denúncias quase dobraram em um ano. Foram 248 em 2024 para 472 em 2025. Por trás dos números estão intervenções cada vez mais populares, como aplicações de botox e cirurgias plásticas. Procedimentos que, quando mal executados, podem trazer consequências sérias para a saúde. O principal problema quando esses procedimentos são realizados por profissionais não médicos está na capacidade efetiva de avaliar o paciente de forma completa e principalmente de agir corretamente quando houver alguma complicação. Em procedimentos invasivos, não basta executar a técnica. É preciso saber identificar as contraindicações, reconhecer sinais de gravidade e tomar medidas imediatas, se necessários, por intercorrência. É nesse cenário que avança em Brasília o debate sobre a regulamentação dos procedimentos estéticos invasivos. A lei pode passar a definir com mais clareza quem está habilitado a realizar esse tipo de procedimento. E isso é relevante porque dá mais segurança para o paciente e mais previsibilidade aos profissionais e também, sem dúvidas, facilita a fiscalização. Hoje esse tema ainda está em debate no Congresso, mas a tendência é justamente buscar regras mais objetivas para as atividades que envolvem risco à saúde. Com o aumento das complicações e das denúncias, outro movimento ganha força entre os profissionais:
a busca por seguros de responsabilidade civil. Diferente de outras áreas médicas, aqui o estado muitas vezes ele é visível, ele é subjetivo, completamente relacionado à autoestima do paciente, o que eleva o risco de questionamento quanto à adequação da prática médica e a expectativa de resultado. Na prática, esse seguro funciona como uma ferramenta de proteção patrimonial e jurídica. Ele costuma cobrir aquelas situações de acusação de erro médico, complicações decorrentes de procedimentos, insatisfação com o resultado e inclusive os custos de defesa do profissional acusado. Porque muitas vezes, mesmo tendo agido corretamente, esse profissional pode ter que responder a uma demanda judicial ou administrativa. E esse seguro vem justamente nesse suporte, permitir que esse profissional contrate um bom advogado, pague os custos de defesa, pague uma eventual perícia, se defenda da melhor forma possível. Enquanto as regras avançam, fica o alerta. Procedimentos estéticos não são apenas questões de aparência. Envolvem saúde, responsabilidade e, cada vez mais, a necessidade de segurança para quem realiza e para quem confia. A gente observa que o aumento no número de denúncias de judicialização da área estética também altera a forma que os profissionais trabalham. Hoje em dia existe muito mais rigor na documentação clínica. Prontuários médicos cada vez mais robustos, termos de livre consentimento cada vez mais completos, maior transparência na comunicação com o paciente, alinhamento de expectativas, tudo isso como ferramenta de gestão do risco, juntamente com a contratação do seguro. Portanto, esse seguro de responsabilidade civil profissional deixa de ser um mero gasto e passa a ser uma ferramenta estratégica de proteção e de tranquilidade, tanto para o profissional da área da saúde quanto para os pacientes. A orientação é sempre buscar profissionais qualificados e se informar antes de qualquer procedimento. Quando o assunto é saúde, todo cuidado é essencial. O CNT Notícias RS termina por aqui. Eu te vejo no próximo jornal. Até mais.